Você já deve ter ouvido falar num ditado popular que diz assim: na descida todo santo ajuda. E é mais ou menos isso mesmo, hein? Assim funciona com a nossa circulação sanguínea. As artérias levam o sangue do coração para os membros inferiores, ou seja, as pernas, e as veias levam de volta o sangue para o coração. Mas pode haver um problema nesse meio do caminho, é o refluxo. O nosso tema de hoje do Código Saúde. Para falar sobre isso, eu convidei a doutora Marina Fonseca e antes de mais nada eu peço para que você se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Enquanto você se inscreve, a vinheta vai rodar. Atenção! Doutora Marina, prazer te ter aqui no canal. Realmente. Muito bom e espero que a gente consiga esclarecer algumas coisas, né, para o pessoal. Certeza. Olha só, no ano passado eu preocupada com os meus vasinhos, toda mulher fica incomodada porque a perna fica feia, né? Eu fui fazer um exame e descobri que eu tenho uma safena interrompida, um pedaço dela, depois ela interrompe e volta. Foi por acaso que eu descobri isso. E as pessoas se preocupam muito, né, quando fala safena. Ai, meu Deus. É um pavor, uma angústia. É uma angústia. Por que isso acontece? Então, provavelmente você nasceu dessa forma. É uma anomalia anatômica mesmo. E é incomum. Geralmente as pessoas têm a safena, que não é só uma, né? São 4 safenas. E provavelmente você nasceu com ela interrompida. Mas, o que a gente percebe é a angústia das pessoas em relação a quem já operou ou vai operar ainda, que se perguntam: como que eu vou ficar sem a safena? Às vezes o paciente tem um problema de safena e a gente orienta, faz o exame, orienta que essa safena deve ser retirada para tratamento, né, das varizes, e realmente essa angústia ela surge muito frequentemente. Todos os pacientes têm essa dúvida. Porque fala-se em ponte de safena. Exatamente. E aí a pessoa, mas se eu tirar a safena e eu precisar por causa de um problema no coração, como é que eu vou fazer, Exato. né? A gente tem a alternativa das outras 3 safenas, porque são 2 em cada perna. Isso. E tem também a mamária. Exatamente. Além de você ter outras safenas e outras veias que também servem como substitutos para o problema cardíaco, né? Se um dia você precisar. E além do problema cardíaco, você também usualmente usa a safena para bypass, né? Para pontes que a gente usa nas pernas, para paciente que tem alguma isquemia de perna. Mas existem outras veias, inclusive dos braços, que servem como substitutas. Então, se você tem uma doença, né, que são as varizes, e a sua safena é comprometida ao ponto de você ter que tirar ela, você tira que assim, seu quadro clínico, a sua doença vai ser tratada da melhor forma possível. Então não precisa dessa angústia toda. E de que forma o refluxo altera a saúde de uma pessoa? Sim, o refluxo é o seguinte: a safena ela pode ter 2 problemas. Para você abordar uma safena, para você seja uma espuma, seja uma retirada cirúrgica, seja uma ablação com laser. A ablação é quando você coloca o catéter dentro da safena e você literalmente queima ela lá dentro. Você tem que ter ela dilatada e com refluxo. O que é o refluxo? Primeiro, é importante a gente saber o que é o refluxo. O refluxo é o seguinte: o sangue saiu do coração, desceu pelas artérias para a perna e ele retorna para o coração pelas veias. As veias têm uma série de válvulas que as pessoas nascem com essas válvulas, e essas válvulas, quando elas são doentes por algum motivo, seja de nascimento, seja por sobrepeso, seja ao longo da vida, essas válvulas ficam doentes e o sangue, ao invés de subir para o coração, ele fica mantido na perna. Por quê? Por gravidade, o sangue tende a descer, né, e não a subir. E essas válvulas incompetentes geram esse refluxo. Então o refluxo é o sangue voltar em vez dele só subir numa direção única para o coração. Mas antes de a gente pensar numa coisa mais radical, que é a cirurgia, existem outras formas de cuidar desse refluxo, de melhorar a sua circulação e acabar com o problema. Quais são essas formas? Pois é, na verdade, as formas que as pessoas imaginam seria o uso da meia, atividade física regular, essas atitudes, né, essas coisas que a gente se faz no dia a dia, elas não tratam o problema,
não tratam o refluxo. Se você tem o refluxo, você vai manter o refluxo ou piorá-lo. Não existe você usar meia e fazer atividade física e tratar esse refluxo. Só que você usando a meia e fazendo atividade física, você vai estacionar a doença e vai gerar um conforto para suas pernas. Mas o tratamento definitivo é por laser, por espuma ou por cirurgia. Só que nem sempre quem tem refluxo precisa de ser submetido a um desses 3 procedimentos. Quando a gente fala da espuma, é para tratar vasinhos, varizes, não é? Não necessariamente? Não. A espuma inicialmente, ela foi feita, né, e já tem muitos anos. A espuma não é um tratamento tão recente quanto as pessoas acham que é. Ele ficou muito famoso depois que apareceu, né, na televisão com Drauzio Varela, na Globo, mas ela veio com um tratamento de safena. E ela, pelo mecanismo de ação dela, que é uma lesão química dentro do vaso, que oclui esse vaso por uma fibrose. Então esse é o mecanismo de ação da espuma. Ele também pode ser usado para outras veias. Mas a gente não usa como primeira opção a espuma para vasinhos muito superficiais, que são as telangiectasias. Por quê? Porque a espuma tende a pigmentar a pele. Então ele não é a primeira opção, mas ele é também uma opção. A pessoa pode ter o refluxo e não sentir, e não sentir que tem aquilo, não teve sintomas, não apareceu, né, não está visível e ela está internamente com o problema. Isso, ou controlar os sintomas com atividade física e uso da meia elástica. A meia elástica é uma novela, né? Tem gente que tem dificuldade para vestir, né, para calçar, tem gente que não tolera pelo calor, mas a maioria das pessoas que usam regularmente e se sentem bem com ela já não vivem mais sem ela. E a atividade física é sem dúvida o essencial. Até porque a circulação está diretamente ligada à questão muscular. Exato. Né? As artérias e as veias, elas têm um trabalho muscular ali junto com esse sistema todo. Sobretudo as veias, porque as artérias, na sua parede, ela já tem a musculatura intrínseca dela mesmo. Elas são mais grossas e pulsam, né? E a veia é um papelzinho, a musculatura dela praticamente, né, não existe. E para o sangue poder retornar, se você tiver uma bomba muscular boa de panturrilha, menos de coxa, mais de panturrilha, o sangue retorna tranquilo para o coração. Se você tiver essa musculatura fraca, aí a tendência de você ter o refluxo é maior. Como tudo na vida, né? A gente tem que fazer exercício físico. Sempre. Qualquer especialista que a gente vá, exercício físico, não é? Pelo menos uma caminhada. Cuidado com o sobrepeso. Cuidado com o sobrepeso. E por aí vai. A questão da alimentação também. Sim, alimentação, às vezes algumas pessoas falam, perguntam, né? Tem algum tipo de alimento que é ruim? Para varizes, não. O que a gente, às vezes, as pessoas relacionam, porque as hemorroidas, por exemplo, eu sempre pergunto para os meus pacientes que tem muita varize, se tem hemorroida. Às vezes o padrão de varize já te sugere que esse paciente também tem hemorroida. Por quê? Porque a hemorroida é um tipo de varize, só que da região, né, do reto. Então, alguns alimentos que as pessoas relacionam, por exemplo, a pimenta. Eu sempre tenho crise de hemorroida quando eu como pimenta, mas isso não é comprovado, que a pimenta causa nem nada. É mais um costume, assim, uma fala da população em geral. Mas em relação à varize de membro inferior, não tem relação. E o contrário também existe, né? A pessoa não tem nada na perna, mas tem hemorroida. Então, sim, não é uma receita de bolo. Sim, existem os alimentos que, assim, completando, né, que melhoram a circulação como um todo, mas não que geram varize ou que ajudam no tratamento de varize, isso não. A varize e o refluxo, eles são mais comuns para homens, para mulheres? Sim. Quem é mais acometido pela doença? Sim, historicamente, né, a mulher com certeza é mais acometida. Os homens, em geral, eles aparecem pra gente no consultório com uma doença um pouco mais evoluída do que a mulher, mas as mulheres, a partir, assim, praticamente acima de 60 anos,
todo mundo tem varize, 80% da população tem alguma forma, né, ou vasinho ou varize mesmo. Pois é, mas e por que acima de 60? Por que numa idade pra frente as Sim. pessoas começam a desenvolver mais o problema? Fraqueza muscular, questão de oscilação hormonal, por exemplo, anticoncepcional é a fase que às vezes a paciente está usando, que ela nota. Gravidez também, aparece demais varize porque aumenta a pressão intraabdominal e nessa fase de 50 a 60 anos o paciente em geral está entrando na menopausa. E por variação hormonal, tanto de estrogênio quanto de progesterona, principalmente o estrogênio, que vai condicionar o crescimento de varize, essas pacientes tendem a ter mais. É como se fosse um acúmulo durante a vida. Não só tem as fases hormonais da mulher, e por fraqueza muscular, por uma série de motivos, às vezes até sobrepeso mesmo, né? O paciente vai ganhando um pezinho com a idade, vão aparecendo os vasinhos. E também temos fragilidade capilar, que muita gente confunde. Às vezes a gente tem uma fragilidade capilar do idoso que parecem aqueles vasinhos vermelhinhos, fininhos, que aquilo é diferente de varize, mas muita gente chega achando que aquilo é uma forma de telangiectasia. Agora, resumindo então, especificamente no caso da mulher, é por causa de hormônio. Sim. Né? Então, Essa diferença entre homem e mulher, sim. Por isso a ligação com o anticoncepcional, por isso a ligação com a gravidez, isso costuma se agravar. Isso. E com a terapia de reposição hormonal também. Crianças, adolescentes podem ter o problema? Podem. E quando ele vem assim de forma bem avançada ou não? Não, nem sempre. Criança pode ter e o adolescente um pouco mais por questão hormonal mesmo, né, depois de menstruação. Mas eu, por exemplo, sou um exemplo que durante uma partida de vôlei estourou uma varize em mim. Na verdade a gente chama de veia reticular. É uma veia varicosa porque ela é tortuosa e saliente, dolorosa, então ela é uma varize. Então eu tinha 8 anos de idade e a doença não evoluiu, ficou por isso mesmo. Eu mantenho um controle desde sempre, então nem sempre quando aparece muito cedo vai vir uma coisa muito desenvolvida. Na verdade, isso depende, varia de pessoa para pessoa. O que realmente aparece muito mesmo é na gravidez, por uma série de motivos, tanto hormonal, quanto sobrepeso, quanto aumento da pressão dentro, né, intraabdominal pelo bebê mesmo, né, que está ali dentro. E aí na gravidez realmente aparece muito, é o mais comum. Agora, muitas vezes a doença é silenciosa, às vezes ela aparece durante uma viagem, você ficou muito tempo parado, sentado, sem movimentar os membros inferiores, né, as pernas, e às vezes a pessoa é pega de surpresa realmente com a doença. Sim. Em outros casos, há sintomas. Então, a pessoa tem que ficar atenta a quê, doutora Marina? Aos sintomas mesmo. Sinais e sintomas, né? Na questão da viagem que você comentou agora, o principal é que o paciente procura o médico, muitas vezes confundindo com medo de ter trombose e não varize. Esse paciente queixa de que ele viajou ou permaneceu um tempo parado de alguma forma, essa perna incha e ele sente muita dor. Ele procura um médico com medo da trombose, não de varize, principalmente aqueles que não têm as varizes visíveis, né, os vasos visíveis. E aí o médico, o angiologista, vai orientar, vai examinar e vai provavelmente fazer um ultrassom, duplex scan. Nesse duplex, muitas vezes você não vai achar trombose, você pode achar algum grau de doença venosa, né, de varizes. Então, ficar atento a esses sinais. Viagem prolongada é um estímulo importante, então tem que se preocupar mesmo. Se a perna inchou, se começou a doer, tem que procurar o especialista, com certeza. Mas nem sempre vai ser uma trombose não. Às vezes é porque você manteve aquela perna ali um tempo prolongado para baixo, não movimentou a panturrilha, então a tendência é o sangue acumular e ficar aquele inchaço. Mas o importante é procurar o especialista. Falando nisso, né, falando em trombose, um estudo da Sociedade Internacional de Trombose revela que a cada 37 segundos uma pessoa no mundo morre da doença.
Então, por isso, quando as pessoas falam assim, fulano teve uma trombose, isso pode dar uma trombose, né? É um pavor, né? O que é a trombose? É um entupimento da veia, forma um coágulo, e aí? É uma obstrução da veia, mas essa veia, a gente tem que entender a trombose separado das varizes. São doenças que se relacionam, mas não são idênticas, não são iguais. A fisiologia, né, a fisiopatologia das duas é diferente. A trombose, ela acontece uma formação de um trombo, que é um coágulo, né, um trombo que se forma dentro de uma veia profunda, que é um sistema profundo. O sistema profundo é o de veia poplítea femoral, que joga o sangue de volta para o coração. É diferente desse problema de safena, que é onde ocorrem as varizes, a partir das veias, né, de safena que formam as varizes superficiais. Então são doenças diferentes. Qual que é a relação delas? O paciente que teve trombose, muito provavelmente ele desenvolve algum grau de doença venosa, ele desenvolve a varize. E o paciente que tem varize, ele tem chance de ter trombose? Tem chance de ter trombose, mas é uma chance pequena. 8 a 25% só dos pacientes que têm varize vão desenvolver um dia trombose. E esses pacientes entram no grupo de pacientes com doença venosa avançada. Na nossa classificação clínica, né, de CEAP, é o CEAP 4, CEAP 5, que tem aquelas varizes grandes, né? Então, esse paciente tem um risco maior. Por quê? Porque esses pacientes desenvolvem as flebites, as tromboflebites. São pequenos coágulos no sistema superficial que podem migrar para esse sistema profundo e gerar trombose. Agora, esses pacientes são poucos na doença venosa como um todo. Então, esse pavor com a trombose, ele não precisa existir dessa forma. É uma urgência, mas a primeira coisa que a gente faz é avaliar, fazer um bom exame de ultrassom e definir a localização dessa trombose. Então, por exemplo, a trombose de joelho para baixo, a chance dela subir é muito pequena. Então, não precisa desse pânico. Nossa, eu posso morrer de trombose. O paciente que morre de trombose, como foi dado nesse estudo, é o paciente que o trombo acabou migrando e caindo, né, na veia pulmonar e dá o tromboembolismo venoso. Esse paciente tem chance de morrer. É o que a gente chama de embolia pulmonar. Exatamente. É quando sobe e aí provavelmente foi uma coisa mais rápida, que não deu tempo de tratar, de descobrir. Como é que é isso? Mais rápida e mais extensa. Normalmente uma trombose muito extensa que pega veia do joelho para cima, inclusive as veias abdominais, e o paciente muitas vezes grave ou de um pós-operatório, e esse paciente acaba tendo esse trombo migrando. Pode acontecer do joelho para baixo a trombose também dar o tromboembolismo? Pode, mas é muito menos chance, muito menos risco. Você começando a profilaxia, né, a prevenção com anticoagulação, você vai evitar esse risco de trombose. Por isso que é uma urgência, mas não é uma emergência. A doença circulatória ou as doenças circulatórias, elas têm um fator hereditário, mas não necessariamente a pessoa que tem herdou dos pais, dos tios, sim, dos primos, dos irmãos, enfim. Tanto as varizes como a trombose tem um fator hereditário fortíssimo. Em geral, a primeira coisa que a gente pergunta, né, para os pacientes de história familiar, sua mãe tinha varizes? Em geral, ela vai responder que sim, a grande maioria. Principalmente se for mulher. Sim, com certeza. E a trombose tem essa tendência familiar, mas a causa da trombose familiar, que seria alguma trombofilia que passa geneticamente, né, por gerações, ela é menos comum. A trombose normalmente dá para o paciente que fica acamado de um pós-operatório, fica mais parado por um tempo. E tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença relacionada. Essa causa genética da trombose, principalmente você definir que tipo de trombofilia que essa família tem, muitas vezes você não consegue. Mas que existe essa tendência genética, com certeza. Então, pra gente finalizar, e eu acho que é o que todo mundo quer saber, como que a gente faz a prevenção?
né? Com outras doenças acontece da mesma forma. Eu posso melhorar no exercício físico, eu posso melhorar na alimentação. E para minha circulação, o que eu devo fazer no dia a dia para ter uma saúde perfeita ou quase perfeita? Bom, o mais importante é a atividade física regular. A atividade, qualquer delas, muita gente me questiona, corrida, crossfit que está na moda, isso tudo gera varizes? Não, muito pelo contrário. Você vai fortalecer a musculatura de panturrilha, de perna e sua circulação vai ficar ótima. Se você tem isso funcionando melhor, esse movimento de panturrilha, que é justamente o que ajuda a veia a levantar o sangue, né? Se você tiver o refluxo. Se você tiver o refluxo e você tiver uma musculatura forte, você provavelmente não vai ter nem sintoma. Vai te ajudar nesse processo da circulação, com certeza, em geral, e talvez você nunca tenha que passar por problemas mais sérios no futuro. Ou até procedimentos mesmo, às vezes consegue evitar. A meia elástica é mais um conforto, ela é tratamento quando você tem um refluxo de sistema profundo, que é aquele que eu expliquei da trombose, mas para o superficial ela serve mais para um conforto mesmo, de perna. E é o sobrepeso, né, que é impressionante, o paciente ganha muito peso e estoura muitos vasos. Por quê? Porque aumenta a pressão das veias lá dentro da barriga. Então, a chance desse sangue subir e ter dificuldade para chegar no coração é enorme, porque tem uma pressão intraabdominal aumentada no sobrepeso e na gravidez. Então, ficar de olho nisso também, né? Com certeza. Não necessariamente ter um corpinho de Miss. Não. Que a gente também tem que fugir um pouco dos padrões, né, doutora? Com certeza. Mas cuidar dessa questão do sobrepeso. Exato. Doutora Marina, foi muito bom te ter aqui. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Sucesso na carreira. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada, você também. Mais uma vez, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com a família e se inscrevam no canal apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo. Até a próxima. Tchau.